Semana passada, um gerente de um supermercado no Rio de Janeiro sofreu na pele a discriminação por ser negro. Ao se recusar a pegar um produto para uma cliente que aguardava na fila do estabelecimento, ele teve o desprazer de ouvir, entre outros termos, "volta para a senzala" e para o seu quilombo. Ele não se calou e acionou a polícia. A acusada foi presa por crime de injúria racial. Esse é apenas um dos inúmeros casos de racismo que ocorrem diariamente e, na maioria das vezes, sem maiores consequências. Hoje nós vamos conversar com o historiador, doutor em antropologia e membro do Instituto do Negro de Alagoas, Jefferson Santos. Bom dia, Jefferson. O racismo ainda é um tema muito debatido em todas as esferas da sociedade e, ao mesmo tempo, a gente ainda não vê uma mudança significativa na mentalidade das pessoas, que de forma corriqueira dizem que não discriminam. Mas casos como esses deixam a gente perceber que não é bem assim. O que a gente pode fazer para tentar compreender como fazer uma mudança cultural de fato? Bom dia a todos que nos ouvem. De fato, o racismo é um problema estruturante, basilar da sociedade brasileira. Para a gente ter uma ideia, geralmente se imagina que após a abolição da escravatura, os negros estariam automaticamente inseridos na sociedade e, a partir de então, se apresentaria, se vislumbraria um ambiente, um espaço de maior respeito à diversidade e à pluralidade cultural e étnica. No entanto, o que se observa foi exatamente o contrário, né? O que se observou foi exatamente o contrário. Ou seja, a população negra não apenas, como se costuma dizer, foi largada à sua sorte por parte do Estado brasileiro, como também esse mesmo Estado ele constituiu o que a gente pode chamar de um projeto de genocídio da população brasileira. Porque, perceba, a maioria dos intelectuais, e não só os intelectuais, mas as primeiras agremiações de intelectuais no Brasil, a exemplo das primeiras faculdades de Direito, as primeiras faculdades de Medicina, os institutos históricos e geográficos, né, os museus etnográficos, todas essas instituições que congregavam, né, seja a elite dirigente ou a elite pensante no país, eles de alguma forma formularam ideias preconceituosas, né, que acabaram por relegar essa população à condição de marginalidade. Naturalmente, estamos falando do século XIX, né, final do século XIX, início do século XX. O Brasil ainda estava engatinhando com essas instituições, né, engatinhando enquanto um país ou um quadro, um conjunto de dirigentes que estava pensando um projeto de nação. Perceba que o Brasil não vai ser mais colônia, não vai mais apenas estar voltado para a produção da cana-de-açúcar, mas agora, a partir de então, né, a partir de 1822 e posteriormente, com a abolição da escravatura, a elite brasileira estava pensando um projeto de nação. E nesse projeto de nação, a população negra e indígena também não poderia fazer parte, né? Haja vista que o que era referência, né, o que era modelo de civilização, o que era modelo de avanço e de desenvolvimento naquela época, ia exatamente na contramão do que era ser negro, do que era ser indígena, porque tais ideologias acabavam atribuindo ao negro e ao indígena o insucesso ou não desenvolvimento econômico do país. Então, se a gente quiser, resumindo, atrelando eles a uma ideia de atraso. Exatamente. Dito de outra forma, o Estado brasileiro ele criou uma série de ideologias que conspiraram contra esses segmentos, contra o negro. Por exemplo, o negro era visto, Nina Rodrigues, que era um dos nossos maiores intelectuais, ele defendeu a ideia de que o povo brasileiro era um povo inferior. Nina Rodrigues foi professor da Faculdade de Medicina em Salvador, né, da primeira. Dizia que o povo negro, ou melhor, o povo brasileiro era um povo inferior e que essa inferioridade do povo brasileiro se devia ao negro. Porque eram ideias racistas que estavam em voga à época. Então, o que se constituiu após a abolição da escravatura foi exatamente se viu um processo de agravamento da situação do negro, se você quiser, né? Se nós quisermos. Então, por conta disso, né, e por outras questões também que eu já comentei em outro momento aqui nesse instituto, né, Instituto Zumbi dos Palmares, o Estado brasileiro e o Estado de Alagoas em particular também instituiu leis que visavam, né, e que visaram, vamos dizer assim, que minar a possibilidade da população negra sobreviver no pós-abolição. Né? E nesse processo de minar o negro no pós-abolição, o racismo ele tem um papel fundamental. Né? Por exemplo, atualmente as pessoas falam que
em pleno século XXI, as pessoas ainda são racistas, mas como se fosse algo que não fosse compreensível. Mas na medida em que você tem uma sociedade essencialmente estratificada, uma sociedade na qual a reprodução e a manutenção de privilégios, né, é uma questão importante, então ideologias dessa natureza são bastante compreensíveis que existam, né? Então não é algo absurdo não haver racismo hoje. Não só o racismo, como outras ideologias, né? Machismo, enfim, homofobia, enquanto a nossa sociedade for uma sociedade essencialmente competitiva, né, baseada na competição, então ideologias dessa natureza vão existir, né, e assim como existe o racismo, como uma forma de manter e de reproduzir privilégios, né? Quando se diz que em pleno século XXI, como isso ainda pode acontecer, me parece também uma tentativa de apagar o discurso, como se a gente não pudesse mais discutir isso, que já tivesse que passar por cima disso, como se essa questão já tivesse sido resolvida. E a gente continua, por exemplo, nas escolas, falando do 13 de maio, sempre do 13 de maio, como se fosse o fim de uma situação. E a gente sabe que o 14 de maio em diante ainda continua existindo até hoje. A gente continua tendo reflexos do 14 de maio, não é isso? Sim, esse debate é bastante interessante porque o 13 de maio foi uma data instituída pela elite brasileira. Sim. Naturalmente enaltecendo a princesa Isabel como a grande benemérita que libertaria e que libertou os escravos. No entanto, o movimento negro, né, atualmente, dentro do debate atual, ele vai propor uma outra data, fazendo um contraponto a essa perspectiva tradicional que representa o 13 de maio, vai propor a data do 20 de novembro, como Dia da Consciência Negra, representando naturalmente a morte de Zumbi dos Palmares enquanto resistindo à luta no Quilombo dos Palmares. E esse debate ele se insere também no meio escolar, né? Porque se a gente quiser, como tem se constituído, o ambiente escolar é um ambiente em disputa, né? A escola é um ambiente em disputa. E ela é um ambiente de disputa por vários segmentos, né? Vários movimentos sociais, né? Movimentos conservadores, movimentos progressistas, porque é lá que nós nos formamos, é lá que as pessoas mesmo aprendem a ser racistas, né? E se as pessoas aprendem a ser racistas na escola também, é lá que elas também vão aprender a serem mais respeitosas ou desconstruírem, né? Desaprenderem ou desconstruir o racismo. Então, nesse sentido, é que o movimento também pleiteia ou entende aquele campo como aquele âmbito, o âmbito escolar como um âmbito essencial, um ambiente privilegiado do debate racial. E daí vem, né, a questão sobre a Lei 10.639, né, que depois vai ser modificada pela 11.645, que também vai incluir não só a questão do negro, mas a questão do indígena também. Né, e onde se trava atualmente todas essas discussões, né? Esse debate atualmente da lei em particular está sobre a questão da implementação ou não, né, por parte das escolas, enfim, é esse debate que o movimento tem feito, né? Um estudo divulgado pelo Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas revela que as desigualdades no ambiente de trabalho continuam assim esmagadoras. Por exemplo, negros e negras ainda são as principais vítimas do desemprego no Brasil e eles recebem os menores salários. Na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, os negros recebem o equivalente a 65% dos salários dos brancos. Essa é uma realidade em todo o país, por exemplo, aqui em Alagoas também, Jefferson? Sim, com certeza, porque perceba que, como a gente estava falando após a abolição da escravatura, o Estado brasileiro não construiu políticas públicas de promoção socioeconômica desse segmento. Promoção no sentido de inserção dele no novo processo produtivo, na ordem capitalista, né? O Estado de Alagoas, o Estado brasileiro e o Estado de Alagoas em particular, esse que não criou mesmo, né? Nós que não criamos mesmo. Para a gente ter uma ideia, as políticas de inserção do negro, elas são, se você for olhar, são políticas federais. São políticas do governo federal, exemplo do sistema de cotas, seja as cotas da universidade, seja as cotas nos concursos públicos. Mas o Estado de Alagoas não possui nenhuma política, desconheço qualquer política de promoção desse segmento, né? Então, o quadro que a gente tem é que, após essa abolição, né, o Estado não criou as condições para inserir esse segmento no processo produtivo. Muito pelo contrário, né, como a gente estava discutindo. O Estado ele vai criar as condições para marginalizar, né, e para excluir o negro. Haja vista que o negro não estaria dentro dos planos, né, da ideia de povo, né? O negro não é benquisto, né? Nunca foi benquisto na história do nosso país, né?
Eu acredito ainda, dialogando sobre a sua questão dos dados sindicais, os sindicatos precisam evoluir muito ainda na questão da compreensão da questão negra. Né? É um debate que a gente não costuma fazer. Não costuma fazer. Porque, infelizmente, de uma forma ou de outra, os sindicatos eles acabam ficando, né, dentro de campanhas, por exemplo, campanhas de combate ao racismo. Tudo bem, a gente tem que fazer, a gente tem de fato de que fazer campanhas de combate ao racismo, né? A gente tem que tentar criar um ambiente de maior respeito à diversidade. No entanto, os sindicatos também precisam pensar em políticas específicas dos seus, né, filiados negros. Né? Quais são os problemas específicos que os filiados, né, a ele negros têm? Né? E de que forma eles podem colocar isso dentro da sua pauta de reivindicação frente às instituições que eles estão, né, ligados. Né? Então, eu acho que a gente tem que evoluir bastante o movimento sindical. Isso é culpa também do próprio ambiente brasileiro, da forma como a gente historicamente leva a questão do negro, né? Do negro e do indígena. Enfim, são questões tabus. Né? E geralmente é privilegiado a questão de classe em detrimento da raça. Né? Como é que o fator raça interfere nessa distribuição que você colocou muito bem, né? Nessa distribuição ocupacional dos empregos, né? Na diferença do recebimento de salários, e que essa diferença no recebimento de salários certamente é porque não só pelo fato do negro estar alocado em ocupações, né, menos privilegiadas da sociedade, e ele tá alocado ou situado, localizado nessas ocupações exatamente pelo fato de ele não ter tido oportunidades, né, de cursar uma boa escola, ou mesmo de cursar uma escola qualquer que seja, né, posteriormente cursar uma faculdade, uma universidade. Isso vai fazer com que ele vá se situar em regiões ou em localidades, em posições menos privilegiadas e, consequentemente, menos remuneradas. Né? Para além disso, existe a questão também de pessoas que ocupam a mesma posição, né, dentro dos trabalhos, mas também ainda assim ocupa, ou melhor, ainda tem salários diferentes. Né? Esses são os casos mais graves até, não é? Mais graves. Né? Olha, mudando só um pouco de assunto, porque esse tema dá pano para manga. Outro estudo da ONU revela que o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking de assassinato de mulheres no mundo. E fazendo o recorte, mulheres negras são as maiores vítimas. De 2003 até 2013, a pesquisa revela que as mortes entre negras teve um aumento de 54%. Então, para as mulheres negras, a situação é muito mais complicada. Como você vê isso, Jefferson? A inserção da mulher negra na sociedade é um debate bastante complexo, porque percebe-se se observarmos não só a mulher negra, mas enfim, a mulher negra ela está situada na periferia, né? É onde a população negra está situada. Né? Um debate em particular sobre a mulher negra diz respeito, por exemplo, à questão dos abortos. Né? A mulher negra é muito mais vítima dessa situação de abortamento inseguro. Né? A mulher negra também geralmente é ela que é esterilizada com maior frequência, ou seja, é ela que é, de alguma forma, se vê invadida pelo poder médico, né, pelo dito poder médico, que vai fazer com que ela não tenha mais filho. Enfim, é a mulher negra que é submetida também, muitas vezes, à cesariana, né, enfim. Todo esse processo, o debate da mulher negra no campo da saúde é um debate bastante rico, que situa ela numa condição bastante marginal na sociedade brasileira. É porque me parece que elas são as discriminadas dos discriminados, você entende? Não, exato. É mais relegada ainda. Ainda existe um debate no campo afetivo. Né, no campo afetivo, e aí entra o debate sobre psicologia, o fato das mulheres negras não serem desejadas, né, do ponto de vista afetivo também, mesmo pelos homens negros, se quiser. Né? Existem pesquisas muito ricas sobre isso, ou seja, as mulheres negras, a gente costuma dizer que elas vivem uma situação de solidão, né, de solidão porque ela geralmente é relegada ou não é considerada pelo seu parceiro, seja ele o homem branco ou o homem negro. Porque, enfim, a mulher negra não estaria dentro ou não está dentro dos padrões aceitos de beleza da sociedade brasileira. Isso tem consequências, enfim, do ponto de vista psicológico bastante sérias, né? Do ponto de vista da autoestima, enfim. E aí a gente vai acabar nessas situações de violência contra a mulher negra, especialmente.
vamos dizer, o que uma pessoa que se sente discriminada deve fazer? Uma pessoa discriminada, ela deve, em um determinado espaço, o estabelecimento, ela deve, primeiramente, ver a possibilidade de pegar testemunhas, né? Testemunhas que comprovem que ela, de fato, sofreu aquela discriminação e de posse dessas testemunhas, ela se dirigir a uma delegacia. Ela pode também contactar pelo 190 a Polícia Militar, muito embora a polícia muitas vezes não esteja preparada para lidar com situações dessa natureza, mas a polícia tem a obrigação de lidar com isso, né? No ato da discriminação, ela pega testemunhas, liga para a polícia vem, enfim, é interessante que ela pegue dados também o máximo possível, caso possível, do agressor, né? Enfim, e comunicar ao poder, enfim, ao poder constituído, seja a Polícia Militar no primeiro momento, mas posteriormente é uma delegacia para que se formalize, né, enfim, os procedimentos legais, né? Mas é fundamental a importância você colher testemunhas, enfim, do fato ocorrido. Jefferson, a gente pode acreditar que a discriminação racial vai ser um assunto que a gente vai resolver como sociedade? A gente não tem outro caminho, né? As organizações do movimento negro não têm outro caminho, a população negra não tem outro caminho a não ser lutar incansavelmente até que esse mal ele se dissipe, enfim, que ele não exista mais. A gente está num caminho de luta, eu creio num caminho positivo. A gente tem conquistado algumas políticas públicas, muito embora entendemos que tais políticas são um grão de areia numa praia, né, frente ao que o Estado nos deve. Né? Não só o Estado perceba, mas a iniciativa privada também, frente ao que algumas famílias senhoriais históricas nesse país e nesse Estado em particular nos deve, é muito pouco. Né? Você discutir, por exemplo, cotas raciais em concurso público ou universidade para nós é muito pouco, né? É bastante pouco frente ao que nos deve. Né? Enfim, vários setores do movimento negro falam inclusive em indenização financeira, né? Enfim, para as pessoas negras, como forma de ressarcir, de reparar danos cometidos no passado e naturalmente no presente também, mas com foco principalmente no passado, tendo em vista que os nossos ancestrais foram escravizados e mortos, enfim, submetidos a condições desumanas nesse lugar. Obrigada, Jefferson, por essa entrevista. Eu conversei com o Jefferson Santos, ele é historiador, e eu volto já com o Educativo em Revista.